Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Aqui, presbítero Rodrigo, a igreja política, a igreja no meio desta guerra política, irmãos. Nós vemos guerra na política entre as famílias, dividindo entes queridos, dividindo pessoas dentro da igreja, cada um com uma opinião diferente. E se você tem uma opinião diferente da minha, e ali naquele momento começa a discussão, começa a briga, e o diabo já começa a invadir a igreja por causa da política. Temos diversos pastores apoiando políticos corruptos. Temos pastores até mesmo de convenções apoiando políticos corruptos por causa de muito dinheiro. Por causa de dinheiro envolvido, por causa de troca de favores envolvido. Aí falam, não, que a igreja tem que estar dentro da política. E aí um monte de pastor, aqueles pastores famosos, sabe? Pastores que, cobram um cachê grande para pregar nas igrejas. Eles querem também entrar na política. Para quê, irmãos? É para ajudar o povo ou será que é para ganhar mais dinheiro? Essa é minha opinião e nós temos nossa liberdade de opinião. Eu, como servo de Deus, eu tenho que dizer, irmão, a verdade. Esses políticos aí, esses irmãos, pastores até, que querem entrar na política, muitos não conseguiram não, irmão. Sabe por quê? Porque não é permissão de Deus pastor ficar entrando na política. Não é, irmãos. Pastor tem que estar lá no altar pregando a palavra, cuidando de ovelha, ajudando as ovelhas, ajudando o rebanho que Deus confiou em você, irmão. Agora fica esse discernimento de ódio, discernindo ódio, veneno, disseminando veneno contra Lula, contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula, Lula é satanista, Lula fez pacto com o diabo, e agora Bolsonaro é de Deus, Bolsonaro representa a família, Bolsonaro representa a igreja. E agora por causa disso, então, nós vamos fazer acepções de pessoas. Irmão, eu quero dizer para você, como servo de Deus, o Lula é uma alma também. Muitos crentes aí estão disseminando ódio. Esse Lula tem que morrer, esse Lula aí, macumbeiro, tem que destruir ele, tem que acabar com ele, que não sei o quê. Irmãos, cuidado com as suas palavras. É uma alma preciosa para Deus. Ele pode sim estar envolvido com coisas erradas, com certeza. Na política é muito difícil alguém que não está envolvido com coisa errada. Se eu disser para você que o Bolsonaro é santo, é mentira. Com certeza, também deve ter muita coisa errada que ele precisa ainda consertar na sua vida. Mas podemos observar, irmãos, que está errado isso, irmãos, está errado. A igreja tem que disseminar o amor entre o próximo, o amor entre até mesmo os seus inimigos. O dever da igreja é estar orando pela vida do Lula e pela vida do Jair Bolsonaro. O dever da igreja é estar orando. Vai ficar, irmãos, que isso? Pastor deixa a igreja para ir para se candidatar. Se você tem um chamado para ir lá, assim como José, ou assim como Daniel, para ficar na política, mas não tem como você ficar na política e você também ficar como pastor de uma igreja. Como que você vai conciliar os dois? Você tem que se dedicar naquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para a política ou Deus te chamou para a obra de Deus? E a política, irmãos, é de Deus? A igreja precisa da política? Vou fazer essa pergunta. A igreja precisa da política? Na época de Herodes, a igreja precisou de favor de Herodes? Precisou favor? Não. Precisou favor dos romanos naquela época, quando perseguiam o povo de Deus? Fizeram barganha? Fizeram, irmãos? Não.
A igreja parou de crescer porque era proibido pregar o evangelho, a igreja parou de crescer? Não, a igreja não parou de crescer. A política não vai conseguir parar a igreja, mesmo que o comunismo, que os crentes têm medo, né? Os irmãos aí têm medo. O comunismo vai entrar na igreja, vai entrar na política e vai proibir os irmãos de pregar evangelho, vai colocar a favor do aborto, vai se tornar uma Venezuela, vai se tornar... Irmãos, e o poder da oração? O poder da igreja vai muito mais além disso. Vai muito mais além do poder terreno, o poder do homem. A igreja está na mão de Jesus Cristo de Nazaré. E se tudo isso acontecer, irmãos, e se vier mesmo o comunismo para o Brasil, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. A Bíblia diz, irmãos, que quanto mais os sinais da vinda de Jesus se aproximarem, mas nós devemos nos regozijar, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Você acredita nisso? Você acredita nisso, irmãos? Então dá um glória a Deus, bem alto para Jesus. Bolsonaro, o Lula e a igreja no meio dessa guerra. Irmãos, Deus está impedindo de operar por causa desses negócios de política dentro da igreja. Deus ele não está se agradando de política dentro da igreja. Não está se agradando. Porque você vai apoiar, pastores apoiando, políticos corruptos, colocando no altar, políticos corruptos, político que já está no 3º, 2º, 4º casamento, sai para beber, sai para fazer orgia, tem mala de dinheiro escondida debaixo do armário, debaixo da cama, na cueca, seja onde estiver, né? Oh, glória a Deus, que maravilha. Aquele pastor, para quem não sabe, aquele pastor lá que batizou o Jair Bolsonaro no Rio Jordão, foi bonito, né, o batismo. Eu vi o batismo do Bolsonaro, né? Está preso por causa de corrupção. Independente, ele é homem, ele é falho, é isso que eu quero dizer para você. Ele é homem e ele é falho. A igreja pode estar dando oportunidade para o Jair Bolsonaro. Mas lá na frente, irmãos, ele é homem, ele também pode se corromper, pode deixar os seus preceitos. Porque você já colocou ele mais 4 anos lá? Que é político, irmãos. É aquele que promete e não cumpre. É conhecido como aqueles que prometem e não cumprem. Eu não tenho nada preso com política, com ninguém. Com ninguém. Não tenho medo de ninguém, irmãos. Só tenho medo de Jesus. Só Jesus, irmãos, é isso que eu tenho medo. Nós, então, falamos aquilo que Deus coloca em nosso coração. É uma vergonha ver esses irmãos aí que pregam o evangelho com ousadia, com a autoridade que Deus deu, e ali ele ganhou seguidores no YouTube, ganhou muitos seguidores, ficou rico, ficou famoso por causa da palavra de Deus, e aí ele vai usar isso para entrar na política, para ganhar voto. Isso é vergonhoso, isso daí está em todos, quase todos, quando eu vi todos os candidatos à eleição de 2022, a lista de evangelho, a lista de pastores, irmãos, que estavam lá. Misericórdia. Você orou, irmão? Você orou para isso? Vai orar para isso, irmão. Vai orar. Você vai ver o que Deus vai falar para você. Deus não quer você na política, não. Deus não precisa de política. Jesus nunca precisou de política. Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, quando ele foi condenado à cruz, quando ele estava diante de Pilatos, acho que ele quis fazer algum acordo político com Pilatos. Pilatos tentou. Pilatos sabia que Jesus era um homem justo, Jesus era um homem honesto, mas ele não. Sabia, irmãos, que ele tinha que passar por aquilo. Sabia, irmãos. Você, igreja do Senhor, vocês querem mamata, vocês querem coisa fácil, você quer pregar evangelho Nutella. O evangelho, irmãos, de Jesus Cristo é carregar a cruz, irmão, carregando a cruz.
Seguindo a Jesus, negando a si mesmo, é perseguição, é luta, é prova, é dificuldade. Agora vai ficar xingando o Lula, vai xingar todos os caras lá do PT. Nós, irmãos, devemos amar uns aos outros, Sabe o que é isso? Amar uns aos outros, é igreja. É isso. Disseminando ódio contra um homem, pobre coitado, não tem nada na vida, não tem